Nas extensões de Fibonacci, temos a retração e a expansão, que são marcações para se antever a expectativa futura dos preços. Exemplo gráfico da retração de um movimento. Na retração do movimento de Fibonacci, nós vemos uma determinada subida e uma possível reversão dessa tendência de alta. A retração, como nós vimos anteriormente, ele vai tentar precificar o tamanho da queda dessa perna de alta. Então, a partir do fundo e do topo mais recente, nós clicamos no fundo e no topo, e o software gráfico traça as extensões de Fibonacci. A nossa intenção é acompanhar essa queda até possivelmente os 62% de Fibonacci, onde ela vai decidir se vai romper e alterar a tendência anterior ou se vai continuar com a tendência original. Porém, nesses intervalos das linhas, nesses canais formados por Fibonacci, nós vamos aproveitar para ganhar dinheiro comprando no suporte e vendendo na resistência. Esse canalzinho formado aqui mesmo, entre os 38 e 50, dá para você operar algumas vezes, comprando perto do suporte e vendendo na volta da resistência. Aqui novamente e aqui novamente. Nesse exemplo, vemos que a reversão parou nos 50%. Não chegou a atingir os 62%. Nos 50%, fez a reversão, continuando assim a tendência anterior de alta. Outro exemplo de retração de movimento. Essa perna de alta foi traçado a linha de Fibonacci, e aí você nota que, nesse caso, o mercado, ele reverteu, ele teve uma retração até os 62%. E aí voltou para continuar a tendência de alta. Porém, como no exemplo mostra, ficou andando de lado. Nesse ponto é bom para nós, os analistas técnicos, porque a gente começa a ganhar comprando no suporte do canal e vendendo na resistência do canal, como mostra aqui a figura. A retração, ele calcula o tamanho da queda do determinado movimento. Ou seja, tem como você prever o movimento até onde ele pode cair. E para você fazer isso, você aplica o Fibonacci a partir do preço mínimo até o preço máximo. Ou seja, de um fundo até um topo do intervalo que você deseja analisar. E a expansão calcula o momento em que o papel pode parar de subir. Ou seja, ele prevê até onde o movimento pode ir numa determinada subida. E para você colocar isso em gráfico, basta que você coloque o Fibonacci a partir da máxima do limite analisado até a mínima do limite analisado. Ou seja, de um determinado topo até um determinado fundo. E ali ele vai dar a você, através das linhas, das extensões de Fibonacci, o momento onde o papel poderá parar de subir. A expansão de um movimento, vamos tentar precificar até onde o preço pode parar de subir após uma determinada queda. Como fazemos isso? Após uma perna de baixa, quando o mercado sugerir uma possível retração, uma possível recuperação da queda, nós traçamos o Fibonacci através do topo até o fundo mais próximo. E ele vai traçar as linhas de Fibonacci. A ideia nossa é aguardar ou acompanhar o movimento de alta, de recuperação, de expansão, até os 62%, onde ele vai se definir se continua a tendência
ou melhor, se ele muda a tendência para a tendência de alta, ou se ele continua a tendência original, que seria a tendência de queda. Nesse exemplo aqui, nós vemos que o gráfico ele vai respeitando as linhas de Fibonacci. Bateu em 38, voltou, bateu no 23. Bateu novamente em 38, rompeu, foi até os 62, andou um pouco de lado, batendo nos 50, voltando nos 62, rompeu, ele sempre bate. Você fica observando que ele sempre bate nas linhas de Fibonacci, isso subsidiando as nossas operações de vender embaixo e comprar em cima. E nós vamos ganhando nessas andadas de lado aí, respeitando os canais. E aqui nos 62 você observa que ele realmente caiu. Então, preservou a tendência de queda. Nesse outro exemplo aqui, nessa grande perna de baixa, traçamos novamente Fibonacci de um topo anterior até o fundo mais próximo. E ele traçou novamente as linhas de Fibonacci e vamos acompanhando. Ele batendo nas linhas como suporte e resistência até atingir os 62% e retornou, continuando e validando a tendência de queda. As possibilidades de utilização do método de candle ou candlesticks. Bem, um breve histórico. Dizem que um japonês chamado Munehisa Homma, do século XVIII, ele foi conhecido como um legendário trader, operador de arroz. E ele se utilizava dessa técnica de candle, ou gráfico de velas, para se planejar nas operações de compra e venda de arroz da época. E dizem que Homma executou mais de 100 operações, todas com sucesso, utilizando esse procedimento de candlestick. Possibilidades de utilização desse método de gráfico de candle. Bem, ele nos ajuda a visualizar os preços negociados em determinado período, dependendo da sua análise. Identificamos também aspectos psicológicos do mercado a respeito do ativo que você está analisando. Outra coisa interessante é que você tem como avaliar possíveis mudanças de tendência através dos candles. Isso é muito interessante para o analista técnico. Bem, esse método é extremamente popular e muito valioso para decisões, como ferramenta de decisões para os traders profissionais. No modelo de gráfico de candle ou candlestick, precisamos conhecer a formação do candle. Essa aqui é a formação, a representação gráfica de um candle. Essa parte central, que a gente chama de corpo, ele representa a margem entre abertura, entre o valor da abertura e o valor ou preço de fechamento. O candle que é transparente é um candle positivo, a abertura é embaixo e o fechamento em cima. O candle preenchido, a abertura é em cima e o fechamento é embaixo, por isso que é um candle negativo. Essas sombras ou pavios de cima e de baixo representam a máxima, o valor, o preço máximo do pregão, do período, e embaixo o preço mínimo daquele pregão. Nessa representação gráfica da formação do candle, vemos o candle de alta e o candle de baixa. Como eu falei, abertura embaixo, fechamento em cima, candle de alta. Essa sombra, o pavio, é a máxima do pregão e o pavio inferior, a mínima do pregão. No candle de baixa, a abertura é em cima e o fechamento é embaixo. Devemos observar também que alguns softwares gráficos você pode configurar os teus candles. E aí você pode colocar cores. Normalmente, quando aparece com cores, o vermelho é o negativo. E a outra cor, normalmente verde ou azul, é o positivo. E as características são as mesmas. O pavio ou sombra superior sempre é o valor máximo.
o inferior sempre o preço mínimo. E o corpo vai variar. O vermelho, que é o negativo, a abertura em cima e o fechamento embaixo. E o outro, a outra cor, como positivo, a abertura embaixo e o fechamento em cima. Um resumo da representação gráfica dos padrões que envolvem os candlestick, ou o gráfico de candle. Nós vamos entender como funciona os padrões altistas, padrões baixistas e padrões que indicam reversão de tendência. Alguns padrões altistas. Vamos conhecer esse longo corpo branco, o martelo, que é chamado de hammer, o peace and line, o padrão de engolfo, nos padrões baixistas. Um longo corpo preto, as estrelas, shooting star, o dark cloud cover e os padrões de engolfo de baixo. É interessante salientar que os padrões altistas, eles só funcionam ou eles só devem ser validados quando eles aparecerem no fundo de um gráfico, porque ele vai sugerir uma alta. E os padrões baixistas devem ser validados ou só devem ser considerados quando acontecerem no topo, no alto de um gráfico, porque eles vão sugerir uma queda da tendência. Os padrões que indicam reversão normalmente são formados por candles com um corpo bem pequeno ou simplesmente sem corpo, onde, nesses exemplos aqui, o preço da abertura é igual ao preço do fechamento. Esses candles, especialmente, indicam reversão onde eles se encontrarem. Se eles se encontrarem no topo, ele está indicando que o mercado deve reverter para baixo. Se eles se encontrarem no fundo, eles devem sinalizar que o mercado deve reverter para cima. Dentro do estudo dos candles, ou do candlestick, temos os padrões de reversão. Todo analista técnico, todo investidor, ele preza ou ele precisa, se subsidia de alguma sinalização. São sinais que o mercado, que o gráfico lhe dá para você tentar fazer um planejamento da melhor forma possível. Esses sinais são justamente os padrões de reversão. Dentro dessa metodologia de candlestick, que são padrões de reversão, vamos identificar padrões de um único candle e padrões de 2 ou mais candles. Isso quer dizer que, dependendo do padrão, um único candle já pode sinalizar ao analista técnico uma possível reversão. E as formações de 2 ou mais candle, através do gráfico, vai sinalizar a você um possível sinal de reversão. Nas figuras de reversão, no padrão de um único candle, temos os martelos e enforcados. Essa figura aqui representa martelos e enforcados, independente da cor do candle. Ou seja, independente se o candle é positivo ou negativo. A diferença é que os martelos ocorrem num determinado fundo. Eles sugerem que o mercado, numa queda, vá fazer um fundo a partir do aparecimento de uma figura dessa. E o enforcado aparece no topo, ou seja, numa tendência de alta, quando aparecer essa figura, que se chama enforcado, ele vai sugerir que o mercado deve reverter para baixo. Nesse exemplo real, vemos aqui um martelo revertendo a tendência de queda para cima, para alta. O mercado subiu, teve uma outra queda, surgiu outra figura do martelo que sugeriu e puxou o mercado para cima. Você está vendo que o martelo está aparecendo com um paviozinho para cima. Isso pode acontecer. A caracterização maior do martelo é que ele tenha o pavio ou a sombra sempre maior do que o corpo. Você vê aqui que a sombra é grande e o corpo é menor. Agora ele pode aparecer um paviozinho em cima.
Quanto menos pavio aparecer, mais forte é a figura. O enforcado é quando ele aparece no topo. Você observe que a figura do enforcado é semelhante à do martelo, só que ele aparece no topo. Ele sugere um topo. O mercado vem numa tendência de alta, apareceu o enforcado, ele sugere que o mercado deve cair. E ocorreu. O mercado, a figura puxou o mercado para baixo. O martelo invertido é simplesmente a figura do martelo de cabeça para baixo. Esse é o martelo invertido. Ele sempre ocorre sugerindo um fundo, ou seja, numa tendência de queda, aparecendo uma figura dessa, ele sugere que o mercado deve reverter para cima, para uma alta. Essa mesma figura, se aparecer num determinado topo, mais adiante vamos ver que ele não se chama martelo invertido. Ele vai receber outra denominação, que é a Shooting Star. Como exemplo, vemos aqui a representação gráfica, no exemplo real, de um martelo invertido. O mercado vem numa tendência andando de lado, meio indefinida, porém, o martelo invertido apareceu fixando um determinado fundo e puxou o mercado para cima. Se vocês observarem, tem aqui um enforcadozinho, ó, que vimos nas transparências anteriores, puxou o mercado para baixo. Esse é o martelo invertido. E esse é o enforcado. No padrão de estrelas, vemos aqui, num determinado topo, algumas figuras que representam estrelas, que são candles com quase nenhum corpo ou com um corpo muito pequeno. Esses que não têm corpo nenhum, ou seja, a abertura igual ao fechamento, vão ser denominados com um nome de doji. Os outros que têm um corpo pequeno vão ser denominados com nomes diferentes, que vão ser estrelas da tarde, estrela da manhã e Shooting Star. Dentro do padrão de estrelas, temos a Shooting Star, que é uma figura semelhante àquele martelo invertido, só que o martelo invertido acontece no fundo e a Shooting Star acontece num topo. No mercado, numa tendência de alta, quando acontecer uma figura de Shooting Star, tipo essa, o gráfico está sendo sugerido a reverter a tendência de alta para uma queda. Exemplo real de uma Shooting Star. O mercado vem numa tendência de alta, acontece a figura da Shooting Star e puxa o mercado para baixo. Observem que essa Shooting Star, ela tem o pavio maior do que o corpo. O corpo normalmente é um pouco ou bem pequeno. Agora, se eles podem até apresentar um pouco dessa sombra ou desse pavio abaixo, não descaracteriza o padrão. Ainda em padrão de um único candle, temos a estrela da manhã. A estrela da manhã é essa figura aqui. Tem pavios grandes, o superior maior e o corpo pequeno. Essa é a característica da estrela da manhã. Você pode até confundir com um martelo invertido. Tudo bem. O problema é que o que interessa na realidade não é se você vai atender a simbologia, se é estrela da manhã ou martelo invertido. O interessante é que você entenda o padrão e se prepare para o que vai acontecer. Essa característica é interessante e tem a mesma força do martelo invertido, ou seja, ele vai puxar o mercado para cima. Normalmente a estrela da manhã acontece em um determinado fundo. Nesse exemplo real, vemos o aparecimento de uma estrela da manhã num trader, né, num gráfico de queda. Apareceu a estrela, o pavio grande e o corpo pequeno e sugeriu a reversão para cima do gráfico. Nessa formação, a gente identifica um canal formado por diversas estrelas. Temos aqui diversos candles com um corpo mínimo, um corpo pequeno, que caracteriza
o padrão de estrela. Isso a gente está demonstrando para mostrar que quanto mais demora essa figura do mercado andando de lado, e que a partir do rompimento dessa figura, o mercado vai puxar com uma força maior do que o normal, evidenciando essa reversão de alta que é contrário à tendência anterior. A estrela da tarde, ao contrário da estrela da manhã, ela acontece ou ela forma um determinado topo. Ou seja, no mercado de alta, quando você visualizar uma figura dessa, que pode até parecer com um enforcado, não interessa, o que interessa é a formação do padrão. Estrela da tarde normalmente tem um corpo pequeno. Ela sugere uma reversão para baixo. Então, em todos esses padrões, o interessante, a dica é que com esse conhecimento a gente minimize nossas perdas. Ao acontecer uma situação dessa, a gente tem que se planejar para uma possível queda. Nesse exemplo prático de estrela da tarde, vemos uma tendência de lado, mais ou menos, possivelmente pode ter vindo numa tendência altista, e a formação de uma estrela da tarde, puxando o mercado para baixo. O mercado reagiu, começou a subir novamente e fez outra estrela da tarde, confirmando e puxando o mercado para baixo novamente. É interessante você observar que essa linha vermelha é uma resistência. E aí, quando esse padrão acontece, um padrão, vamos dizer, que puxa o mercado para baixo, que é um padrão baixista, acontecer em cima de uma resistência, mais forte ele fica. Porque a ideia, a dica que eu dou a você, é que combine as ferramentas que você já aprendeu. Quanto mais ferramentas disserem para você, sinalizarem para você a mesma coisa, mais forte fica, mais válida fica a sua operação. Aqui você tem um indicativo de que o mercado deve reverter para baixo. A resistência, a gente já sabe que o mercado, quando bate na resistência, ele também sinaliza uma reversão. Então fica mais evidenciado a reversão da tendência. A figura do doji é típica de uma reversão. Onde ele acontecer, ou embaixo, no fundo, ou em cima, no topo, ele sugere a reversão de uma tendência. Quando ele aparece embaixo, a gente chama de doji star da manhã. Quando aparece em cima, ele sugere um topo e a gente chama de doji star da tarde. Você nota que o doji é uma estrela onde a abertura é igual ao fechamento. O corpo dele é uma linha. Nessa representação real do doji, temos um exemplo do doji star da manhã. Ele acontece numa queda. Quando ele aparece, ele reverte o mercado. Reverte para cima. Essa característica do doji, nós observamos que a abertura é igual ao fechamento. Isso sinaliza que o mercado está em dúvida. Nem os vendedores que puxam o mercado para baixo estão tão fortes, nem os compradores que empurram o mercado para cima estão tão fortes. Mercado em dúvida, indecisão de mercado. Isso sinaliza que a tendência anterior está cansando. Possivelmente vai haver uma reversão. E você, com esse conhecimento, se prepara para se utilizar disso para fazer boas operações. Nesse outro exemplo, vemos o doji star da tarde. Mercado em alta e acontece a estrelinha sem corpo, ou seja, abertura igual ao fechamento. Também sinaliza mercado indeciso. Nem vendedores com força e nem compradores com força. Mercado em indecisão. Isso sugere que a tendência anterior está cansando. Pode haver uma reversão. Nesse caso, ele puxou o mercado para baixo. O maroboso, essa figura que vemos aqui, é caracterizado por um candle
que tem o corpo muito grande. Ele pode não ter pavios ou sombras, significa que ele é mais forte, ou pode aparecer algum pavio marcando máxima ou algum pavio ou sombra marcando mínima. Por exemplo, como esse aqui. A característica dele é que é uma figura de reversão também. Aqui você nota que ele aparece num determinado fundo, ele forma um fundo e sugere a reversão para alta. Aqui ele aparece formando um novo topo e puxa o mercado para baixo. Nesse exemplo real, nós temos o maroboso de topo, porque ele forma um topo. O mercado vem numa tendência de alta, aconteceu o maroboso, ele forma um topo e puxa o mercado para baixo. Se você observar, aqui ele formou novamente um outro topo, no mesmo nível do maroboso anterior, que seria, então, uma resistência, ficando mais forte ainda, que normalmente derruba o mercado. Nesse exemplo, vemos um maroboso de alta, ou maroboso de liquidação. Aconteceu e ele sugere que o mercado deva reverter para cima. Agora observe uma coisa interessante. Após o maroboso, aparece uma figura conhecida nossa, que é o famoso martelo. Os dois juntos tornam essa posição, essa reversão mais forte ainda. Você nota que o mercado vem caindo, aparece o maroboso, logo após um martelo e o mercado é revertido. Iniciando o padrão de mais de um candle, vamos falar sobre o padrão de engolfo, que é um padrão de 2 candles. Esse padrão é muito procurado e tem um retorno bastante significativo para os analistas gráficos, quando acontece. Ele sugere uma reversão que tem um índice de aprovação e de consistência muito grande. O engolfo de baixa, ele acontece normalmente num topo que sugere uma retração para queda, para baixo. Ele é formado da seguinte maneira: o mercado vem subindo e acontece um candle positivo e logo no pregão seguinte um candle negativo engolfando o corpo do candle anterior, como a figura mostra. Isso é um padrão de reversão fortíssimo. Ele sugere que o mercado deve cair. O engolfo de alta é o contrário. O mercado vem em queda e forma um candle negativo e no outro pregão, no próximo pregão, um candle positivo engolfando o corpo do candle anterior. Isso sugere uma forte reversão para alta. Nesse exemplo do padrão de engolfo, vemos o engolfo de alta, o mercado numa trajetória firme de queda, aconteceu o engolfo. Você note que esse candle maior, ele engolfa o corpo do candle anterior, sugerindo uma alta. O mercado puxou para cima, fez o que a gente chama de pullback e subiu. No exemplo do engolfo de baixo, ele puxa o mercado para baixo. Então percebam que o mercado, após uma queda, ele reverteu e começou a subir. Num determinado ponto, ele fez o engolfo de baixo. Agora